the law, not the law changed, but it allowed to be grown, you know, the low THC varieties that we're growing today. What variety exactly? Is it cannabis sativa? It is still cannabis sativa, so it's exactly the same looking as marijuana, but the varieties that we're growing have had the drug element bred out of them. So typically the varieties that people would smoke would be 12% plus of THC. We're allowed a maximum of 0.3%. Apesar disso, os 800 hectares de cannabis que este ano 30 agricultores do Essex plantaram são policiados com apertada vigilância. Police are checking the crops very regularly with helicopters from the air. You can't tell the difference just by looking. I mean, and I'm sure some farmers might feel tempted to grow in some corner or in the middle a different variety with a higher level of THC. Yes, it would actually be not that easy to do, because unless you planted the plants at the same time, they would be a different height. And if they're a different height, it's a possibility that they will get completely smothered by the low THC one. So patches may well show up, and you know, obviously we're telling the farmers to behave and to be good boys, because if not, then they don't grow the crop next year. Toda a fibra que é produzida pela Hemcore foi comprada por uma empresa inglesa sediada em Amsterdão e encontra-se neste momento em Portugal. Há uns anos atrás, António Guerreiro, o empresário da indústria têxtil, nem sabia o que era a cannabis. Foi então contactado por um dirigente da Green Machine para produzir roupas em Portugal. É muito resistente, muito forte. Isto vai ser uma revolução no mercado. Acho que o futuro vai ser isto. Testaram o tecido que, ao fim de mais de 1.200 lavagens, ainda está como novo. Depois dos testes, e no dia em que visitámos a empresa, começaram a produzir em série jeans de cannabis. O velho cânhamo estava de regresso às fábricas portuguesas. Eles querem aquilo tudo 100% ecológico. Aliás, também vieram também botões e outras coisas. Vieram 3 toneladas de botões e houve uma referência de botão que veio com um problemazinho, um pequeno plástico. Deixou, é para se pôr à parte, porque já não era 100% ecológico. É das únicas empresas no mundo a trabalhar em termos 100% ecológico. Para a empresa Green Machine, o próximo passo será agora instalar toda a indústria em Portugal, começando naturalmente pelo cultivo da cannabis. Chegando à conclusão de que em Portugal se pode nascer da semente, fazer o cânhamo ou o cannabis e daí fazer o fio, do fio o tecido e do tecido a peça, com o nosso designer, com a nossa produção, com a nossa tecnologia têxtil, com a nossa tecnologia de confecção, pois tenho a impressão que era um trabalho na vertical, com 100% de possibilidades. Plantar legalmente a proibida cannabis em Portugal, eis uma contradição que apanhou de surpresa as autoridades policiais quando as abordamos. Segundo a Polícia Judiciária, mesmo a plantação das sementes de cânhamo que se vendem correntemente em qualquer loja de alimentos para pássaros está rigorosamente proibida. A partir do momento em que possui a planta viva, tem um instrumento capaz de obter resina. Mesmo que a planta seja uma planta daquelas para produzir, que normalmente eram utilizadas para produzir fibra têxtil e tenha fraco teor de THC. Bom, isso não se pode definir nesses termos, porque a pessoa também não sabe se tem alto teor ou baixo teor. Portanto, o efeito de proibição pura e simples tem a ver com o facto de prevenir as situações em que as pessoas sabem ou não sabem que o teor é alto, se é para usar fibra ou se é para usar para droga. Mas se o cultivo da cannabis é proibido na lei da droga, o plantio do cânhamo, que é a mesma planta, está autorizado pelos regulamentos agrícolas comunitários. Num quase esquecido folheto do Ministério da Agricultura, descobrimos que desde 1987 o cânhamo não só é autorizado, como até existem subsídios para quem o queira plantar. Faz o cânhamo, manifesta-o no INGA e tem direito ao subsídio, desde que a variedade seja de sementes certificadas na comunidade. O
que é certo é que esta possibilidade legal de plantar cannabis em Portugal até era desconhecida do diretor da Polícia Judiciária, responsável pelo tráfico de estupefacientes. Sabe que existe uma legislação comunitária que dá linhas de créditos a quem queira produzir cânhamo em Portugal? Não tenho conhecimento. Nem sabe que existem, ou poderão, eventualmente, neste momento não existem, mas... Reconheço a minha ignorância, não sabia disso. E sabem que podem vir a existir projetos de plantação de cânhamo, cannabis sativa em Portugal, que é uma prerrogativa. Se é como me diz, provavelmente haverá essa possibilidade. Mas o mais estranho é que o regulamento comunitário refere que para plantar cannabis em Portugal nem sequer é preciso pedir autorização às autoridades policiais. Eu penso que continua a ser, de facto, só o Ministério da Agricultura. Porque não estou a ver, quer dizer, passar para outros ministérios uma competência de ocupação do solo. Contraditoriamente, a lei da droga refere apenas que qualquer pedido excepcional de plantação de cannabis para fins científicos deve ser dirigido ao Instituto da Farmácia e do Medicamento. Se forem apresentadas razões consideradas válidas para plantar o cânhamo, eu penso que o Instituto da Farmácia e do Medicamento, que naturalmente concederá uma autorização. Mas existe ainda outro problema. É sabido que variedades que não produzem THC no norte da Europa podem produzir maiores quantidades em climas mais quentes, como é o caso de Portugal. Mesmo para as variedades autorizadas, nunca foi feita nenhuma investigação sobre os sítios mais seguros para plantar em Portugal. Que eu saiba, repare, e aí ponho uma ressalva, que eu tenha conhecimento, não tem havido estudos nesse sentido. Sem regulamentação específica, sem investigação produzida e perante o desconhecimento das autoridades, Portugal poderá, no entanto, ser a curto prazo um país produtor de cannabis. É esse o desejo de António Guerreiro, que, de repente, descobriu o seu petróleo verde. Estamos interessados em produzir cannabis cá em Portugal. Não tem medo que as pessoas pensem que são produtos da droga? Não, não tenho. Não tem receios disso? Não tenho receios. Não, eu penso que não. A dificuldade de combater o tráfico de cannabis como droga, num país onde se autorizam plantações, é algo que está a assustar as autoridades policiais. Se uma situação dessas vier a ocorrer, naturalmente que o legislador terá que introduzir as alterações que permitam que depois não haja disfunções e não vai, por um lado, permitir a plantação de cânhamo e, por outro lado, dizer à Polícia Judiciária que continua a reprimir. No entanto, se forem os interesses industriais a condenar a planta, poderão ser estes mesmos interesses a retirá-la da ilegalidade, porque, entre todas as plantas que podem servir de alternativa ecológica aos produtos petroquímicos, a cannabis leva já alguma vantagem.